Olá, meus amigos do Portal 27, estamos aqui com mais uma entrevista. Hoje uma entrevista, estamos saindo do estúdio, rodando o Espírito Santo, estamos aqui no sul do estado, em Itapemirim. Aqui ao meu lado tem o vereador João Bechara. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa importante cidade de Itapemirim. Seja bem-vindo, João, aqui é o Portal 27. Bom dia, Wilker. É um prazer recebê-lo aqui em Itapemirim, seja muito bem-vindo. João, eu gosto sempre de começar as entrevistas sabendo um pouquinho da história do candidato. Fala pra gente aí, que está acompanhando aí, os nossos internautas, né, os nossos leitores, um pouquinho da sua história aí. Eu sei que você tem 3 mandatos de vereador, não é isso? Mas como é que foi a sua caminhada até chegar nessa vida pública? Eu sempre acompanhei a trajetória política da minha família. Eu sou de uma família tradicional. Na política de Itapemirim. Desde adolescente eu venho acompanhando essa trajetória. Por exemplo, na época que o meu tio Jorge Bechara, saudoso tio Jorge, foi candidato a prefeito em Itapemirim, eu acompanhava os comícios com meu pai, com a minha mãe. Eles me colocavam sentado em cima do palanque. Desde lá para cá eu venho tomando gosto pela política. Certo. Porque a gente entende que a política é um meio de transformar a vida das pessoas, desde que conduzida com seriedade, com responsabilidade e com comprometimento com o bem comum. Claro. Eu venho nutrindo essa vontade de ser candidato desde adolescente. Eu entrei na faculdade para fazer o curso de agronomia e na eleição de 2004 eu queria ser candidato a vereador naquela época. Só que conversando com a minha família, nós chegamos à seguinte conclusão. Meus pais falaram: João, primeiro você faz a faculdade. Termina a faculdade primeiro. Exato, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Sem dúvida, sem dúvida. Então eu tomei isso para mim, fiz a faculdade, concluí meu curso de agronomia em 2010. Quando foi na eleição de 2012, eu me candidatei a vereador pela primeira vez. Certo. Comecei um trabalho 2 anos antes, em 2010, comecei visitando o município inteiro. Comecei a conhecer a realidade das famílias, dos nossos 5 distritos, das nossas 3 regiões que nós temos aqui, do município inteiro, vi as necessidades, as carências, tomei isso por bandeira e eu consegui lograr êxito naquela eleição de 2012. Eu fui o vereador mais votado com 690 votos. E nessa toada, eu consegui ser reeleito em 2016 e consegui ser reeleito uma segunda vez em 2020. Muito bom. Agora você falando sobre esse apoio que você teve, você também, na questão do Dr. Antônio, você apoiou o Dr. Antônio, não é isso? Correto. E agora, a gente sabe aqui, estamos conversando aqui antes, você está com a pré-candidatura a prefeito. Em que momento que você viu que o Dr. Antônio não estava entregando aquilo que você acreditou lá atrás e que agora você vem como pré-candidato? Como é que foi esse afastamento, vamos dizer assim, e por que você se coloca como pré-candidato? O que aconteceu de fato foi que nós conseguimos eleger o Dr. Antônio com muita dificuldade. Acreditamos no projeto que ele apresentou para o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade, mas infelizmente, nos primeiros 30 dias eu comecei a notar uma fragilidade no Dr. Antônio. A gente ia conversar com ele no gabinete, o gabinete tinha 10, 15 pessoas dentro do gabinete. Certo. E dos 15 que tinham no gabinete, o que menos mandava era ele. Todos davam as cartas, menos o prefeito. Agora, João, você está falando do Dr. Antônio e teve outros prefeitos que passaram por Itapemirim. Teve um período que passou diversos prefeitos, um período curto da história da cidade. E, pelo menos a gente acompanha ali, próximo da Grande Vitória, em Guarapari, na região, a gente toda vez que fala em Itapemirim é um problema de corrupção na prefeitura com corrupção, justiça, entra prefeito, sai prefeito. E aí, isso também te leva, ou te levou, está te levando a colocar o seu nome, que você tem 3 mandatos de vereador, quem tem 3 mandatos é porque também é avaliado, né? Exatamente. Então você está saindo de um lugar onde, creio eu, que você teria condições de ter um 4º mandato, e coloque seu nome à disposição da prefeitura. É por essas questões também, por que você se apresenta para a população como pré-candidato a prefeito? Nós tivemos em Itapemirim, de 1º de janeiro de 2013 até os dias atuais, 7 prefeitos. Ou seja, muito. 3 mandatos que o normal teriam que ter 3 prefeitos, nós tivemos 7. 7. Teve prefeito que ficou 15 dias, teve prefeito que ficou 3 meses, teve prefeito que ficou 6 meses, teve prefeito que ficou 5 anos, outro ficou 4 anos, enfim.
Isso prova a instabilidade do município de Itapemirim. E um município instável, em que a corrupção está impregnada no seio da administração, fica difícil trazer investimento do governo do estado e também da iniciativa privada. Sem dúvida. Então o município não consegue se desenvolver nesse contexto que está há mais de uma década. Então esse foi o principal motivo que me motivou a colocar o meu nome como pré-candidato a prefeito, até porque nessa trajetória de 12 anos como vereador, eu nunca me corrompi, nunca respondi a ação de improbidade administrativa. Meu nome na cidade, ele é limpo. Quando você fala em João Bechara, meu nome é respeitado. Por quê? Porque a minha trajetória na política é limpa. Sou muito criticado por grupos políticos viciosos em Itapemirim, sou muito criticado. Porque a minha visão da política em Itapemirim é de mudar da água para o vinho. Porque da água para o suco de limão ralo, está mudando direto. Certo. Usam o ditado, a população usa um ditado, o circo é o mesmo. Circo só muda os palhaços. As pessoas, como você falou, né, já começam a falar de você, citam familiares, citam coisas da sua família, né, sempre criticando envolvimentos com outras situações do passado, a gente conversou aqui antes, e queria que você explicasse isso pra gente, essa questão do passado da sua família, que eles insistem em falar, né, hoje se fala em fake news, em notícias falsas, em situações que eles forçam a barra para tentar jogar em você. Isso acontece em outras cidades, você tem um familiar, você tem um sobrenome, é a sua família, o que a sua família fez não é sua responsabilidade. E isso acontece inclusive em Guarapari, lá nós temos outras pessoas, outras questões nesse sentido. Queria que você explicasse essa questão da família também, que as pessoas sempre tentam trazer de volta e jogar sempre nos Bechara aí. Como é que é isso? Mas é um momento oportuno de falar um pouquinho disso. O assassinato que aconteceu na década de 90, um prefeito muito querido pela população de Itapemirim, Dom Rodrigues Peçanha Júnior, Juninho, teve 2 tios meus que tiveram envolvimento. E por causa dessas 2 situações, eles condenam a família toda. Só que o dedo das mãos, eles não são iguais. De forma nenhuma. A gente não pode condenar um membro da família pelo erro de um outro. Os 2 que tiveram participação no assassinato, que foi João Bosco Cardoso Bechara e Gênesis Cardoso Bechara, não é João Bechara Neto. Então eu acho sim uma injustiça muito grande comigo. Eu nunca cometi um crime na minha vida. Eu nunca respondi um processo criminal sequer. E você está com quantos anos? Desculpa perguntar. Eu estou com 37. 37. Então você era criança na época? Na época eu tinha na faixa de 11 ou 12 anos. Então, como é que você vai ser responsável por uma questão de família? E quem de nós, levante o dedo, que não tem um parente que teve um problema, tem um parente com dificuldade, não é isso? Toda família tem problema. Toda família tem problema. Então, e eles insistem em trazer isso sempre de volta. Sempre trazem à tona toda a campanha eleitoral, isso vai para cima do palanque. Mas eu sempre enfrentei isso assim com muita... Eu sempre enfrentei isso de frente, mesmo vendo a injustiça, o apelo, o jogo rasteiro deles, eu sempre enfrentei isso. E cada vez que o tempo vai passando, o potencial que isso tem de afetar uma campanha minha só vai diminuindo, porque as pessoas conhecem a minha índole e o meu caráter e sabem quem é João Bechara Neto na cidade. Mas eu espero que as pessoas que usam desse artifício sejam mais justas com relação a isso, porque quem conhece a minha família, quem conhece o meu pai, Sérgio Cardoso Bechara, a minha mãe, Ângela Bezerra Bechara, sabe da índole deles, da honradez que eles têm e que são pessoas que o Itapemirim inteiro conhece e gosta. Meu pai parece que passaram mel, não tem inimigo. Meu pai Sérgio não tem inimigo. Não tem. A minha mãe é uma comerciante antiga na cidade, minha família é uma família honrada. Agora, você, mesmo com essa questão toda, utiliza o seu sobrenome, você tem orgulho do seu sobrenome. Tenho orgulho do meu sobrenome, não escondo a minha identidade, a minha origem, e eu acredito que quem esconde as suas identidades, as suas origens, não vai ter a coragem de enfrentar os desafios que Itapemirim tem para se enfrentar. João, você falou aí que você, no dia que você teve o afastamento com o prefeito, você teve lá no gabinete, tinha várias pessoas no gabinete. E o que a gente acompanha na política aqui de Itapemirim, que falam que você não tem grupo político.
que você tem poucas pessoas do seu lado. Eu queria que você falasse sobre isso. É importante ter um monte de pessoas, é importante caminhar com menos, mas pessoas mais fiéis. Como é que é isso? Aqui no município de Itapemirim, quando se fala um termo grupo político, ele se refere àquelas pessoas que têm a fama na política, que têm um nome na política conhecido. Eles dizem que eu não tenho grupo político, porque as pessoas que estão no meu grupo político não são da linha deles. Por quê? Grupo político para eles são aqueles famosos, aqueles que já participaram de algum esquema, aqueles que se enriqueceram com dinheiro público em detrimento do sofrimento do povo. Eu tenho um grupo de pessoas, que eu chamo de apoiadores, que estão comigo nessa pré-candidatura a prefeito e vão caminhar comigo. São pessoas que não tiveram oportunidade, que nunca procuraram para chamar, para fazer parte de um grupo político, de um projeto político. E eu tive a humildade de chamar essas pessoas para participar desse projeto político. São pessoas que, para essas pessoas que dizem que eu não tenho grupo, eles não conhecem essas pessoas. Então você vem, então o conceito é da sua pré-candidatura, da sua ideia de ser pré-candidato a prefeito de Itapemirim. Então o conceito é de renovação? Renovação, inclusive dos apoiadores. Porque eu acredito que para mudar um cenário caótico como o cenário de Itapemirim, não se muda um cenário com os mesmos personagens ou com as mesmas figurinhas. Certo. A gente tem que renovar o platel também. Pessoas, eu costumo dizer o seguinte, o prefeito quando ganha uma eleição, ele senta na cadeira, ele não governa sozinho. Ele tem que ter uma equipe do nível dele ou melhor do que ele, para conseguir fazer uma boa administração, para fazer com que o serviço público de excelência chegue no cidadão. Sem dúvida. Eu sempre acreditei nisso. Agora, falando do serviço público, é uma cidade rica, Itapemirim. Mas a gente vê que a cidade, a gente vindo para cá, nossa equipe vindo para cá, algumas questões de infraestrutura, e a gente vê que a reclamação da população é a questão da saúde, saneamento. E o que que você, enquanto pré-candidato, né, somos pré-candidato, né, ainda não tem a convenção e tudo, mas o que que você traz, quais são as suas ideias? Vamos falar aqui, saúde e saneamento. O que você pensa para a cidade de Itapemirim aí? Com relação ao saneamento básico, é um grande desafio que a cidade precisa enfrentar. E enfrentar com seriedade. Nós temos problemas crônicos na área do saneamento, em comunidades com esgoto a céu aberto. Nós temos obras que já foram iniciadas em gestões anteriores, como a estação de tratamento de esgoto do distrito de Itaipava, a estação de tratamento de água do distrito de Itaipava, a estação de tratamento de esgoto da comunidade quilombola de Graúna. Tem que concluir a questão do esgoto em Campo Acima, por exemplo, além das comunidades rurais. Só que o que acontece? O município de Itapemirim, de 2017 para cá, começou a utilizar o dinheiro do royalties do petróleo para pagar a folha. E o dinheiro do royalties do petróleo tem a disciplina da utilização por lei federal, que é para usar em quem? Saneamento básico e infraestrutura. Mas infelizmente, eles usaram, de 2017 para cá, os dados do Tribunal de Contas comprovam que eu tô falando. Pode fazer isso. Não pode fazer isso. E faz. Fazem. Eles afrontam a lei, usam o dinheiro do royalties para pagar a folha. Eles estão engessando a máquina administrativa e deixando de fazer um investimento sério em saneamento básico. Com esse montante que já pagaram folha e deixaram de investir em saneamento, daria para concluir a estação de tratamento de esgoto do distrito de Itaipava, que fica em torno de 5 milhões para concluir. A estação de tratamento de água de Itaipava, que está parada desde a gestão de Luciano, que para concluir aquilo lá vai gastar mais de 20 milhões, pelo tempo que já perdeu ferragem, já perdeu estrutura e tudo mais. A estação de tratamento de esgoto da comunidade quilombola de Graúna, importante comunidade quilombola, com 600, 700 mil, conclui aquela obra. O esgoto de Campo Acima vai ter que ter um investimento maciço para concluir, e tem as comunidades rurais que tem que pensar qual o sistema de esgotamento que vai ser utilizado. Então, o que falta em Itapemirim para levar o saneamento básico a sério é seriedade com o dinheiro público e compromisso com a população. É o que está faltando. Nunca faltou dinheiro em Itapemirim, não. Essa conversa de que o município está quebrado, de que não tem dinheiro, isso aí é balela. Agora, João, fala pra gente, a gente aqui acompanha aqui a política de Itapemirim, vários prefeitos que passaram na prefeitura, né, na gestão, são médicos. E a gente vê que a população de Itapemirim continua com uma dificuldade na saúde, não é isso? É um problema que sempre criticado. Exatamente. A saúde hoje, qualquer levantamento que se faz, pergunta ao cidadão
que ele acha da saúde pública em Itapemirim, a avaliação vai ser ruim ou péssima. Não é pelo fato do cidadão ser um médico que a saúde vai ser carro-chefe. Certo. E por que nós perdemos médicos especialistas no município? Porque a maioria deles atendiam pelo consórcio de saúde, que é o SINS Expandida Sul, e ficavam até 6 meses sem receber salário. Então nós perdemos excelentes profissionais por falta de compromisso do município em honrar com seus pagamentos. Nós temos um problema na atenção primária, que são as unidades, as UBSs e os PSFs, falta de estrutura básica, falta de material de expediente, falta de material de limpeza, fila pelas madrugadas para conseguir marcar clínico geral e pediatra, problemas na atenção primária. E nós temos também um hospital municipal, que é o Menino Jesus, que está cada vez assim em decadência por falta de uma gestão séria. O Hospital Menino Jesus, os prefeitos que estão passando, estão entregando o Hospital Menino Jesus na mão de forasteiros, de pessoas de fora, empresas de fora, que não conhecem a realidade do nosso povo. E a população vem sofrendo com a qualidade do atendimento, porque deixam de colocar uma pessoa daqui, que conhece a realidade da saúde do povo daqui, para entregar na mão de pessoas de fora. Agora, é um problema de gestão, talvez, porque a cidade tem dinheiro. E você falou, as unidades básicas com dificuldade, o hospital com dificuldade. Como você disse lá atrás, um monte de gente dando pitaco. A caneta não está na mão de um. Então precisa... Aquilo que eu estou vendo aqui, né, na nossa conversa, você está querendo um choque de gestão aí. Choque de gestão, exatamente. Chegando com uma diferença, porque condição para fazer, assim, aquela coisa, tem dinheiro, precisa saber usar, é isso? Tem recurso. Antes de investir, tem que conhecer, ter conhecimento de causa, saber aonde investir, como investir e o montante a ser investido, de que forma dar esse choque de gestão, porque eu acredito que Itapemirim tem jeito sim. As pessoas dizem que não tem jeito, que o município já está enfadado ao fracasso, que os próximos passos é uma intervenção do judiciário, é uma intervenção do governo do estado, como aconteceu em Presidente Kennedy. Eles acreditam nisso. Eu não. Eu já acredito que com choque de gestão, com a equipe séria, com seriedade, com honestidade, a gente consegue mudar essa realidade, dar um choque de gestão e mostrar para a população que é possível fazer certo de maneira justa e trazendo credibilidade para a nossa população. Agora, João, e quem garante que você não vai ser um prefeito e fazer igual aos outros? A garantia de que eu não vou ser uma figurinha repetida igual aos demais é a minha própria trajetória na política. Eu nunca sentei a roda dos escarnecedores. Eu nunca participei de acordos escusos em que a população ia ser prejudicada. Eu nunca aceitei nenhum tipo de jogo para prejudicar a população. E isso a cidade toda de Itapemirim sabe. Por quê? Porque se você perguntar para os ex-prefeitos que passaram em Itapemirim sobre a minha pessoa, a fisionomia deles vai mostrar que eles não gostam de mim. Mas não gostam de mim porque eu sempre fui correto e justo nos meus posicionamentos, no exercício do meu mandato, e sempre pensei no bem-estar do povo de Itapemirim. João, agora, como é que estão as questões das pesquisas aqui? A gente sabe que estão sendo feitas pesquisas de norte a sul do estado. E como é que estão as pesquisas aqui? A gente soube de algumas pesquisas, umas pesquisas aí registradas, mas com mais confiança, outras, né, vamos dizer assim, mais duvidosas. Mas como é que tá aí? Como é que você avalia isso? Como é que tá o seu nome aí? Soube que você tá bem ali, como é que tá? Já foram feitas várias pesquisas de diversos institutos. Alguns pré-candidatos têm feito com mais frequência. Eu também tenho pesquisas de pré-consumo interno para poder monitorar a minha situação nos 5 distritos do município, nas 3 regiões, em cada comunidade. E eu tenho observado que tem pré-candidato que está lançando mão de pesquisa com mais frequência, mas tem usado de manipulação de dados na margem de erro para cima, para colocar uma diferença maior, no sentido de atrair a iniciativa privada para investir nessas candidaturas. Eu noto que é uma manipulação no sentido de atrair investimento mesmo. Porque tem pré-candidaturas que já está lançando mão de empréstimo em banco, já está colocando caso de garantia, tem pré-candidato que está pegando dinheiro com agiotas da região famosos, por incrível que pareça, ou seja, fazendo de tudo para ser prefeito. Estão vendendo a alma para chegar no poder. E eu não acredito que um projeto desse, que eu entendo como ambição pelo poder, eu não acredito que isso vai transformar a nossa cidade. Vai transformar sim, em ruínas, pior do que já está.
as últimas pesquisas que nós fizemos para consumo interno, que é aquela pesquisa que a gente utiliza para monitorar como que está o meu nome nas Perceber o cenário, né? O cenário, a questão de estratégia a ser utilizado no marketing, a estratégia política, o planejamento de campanha em cima de pesquisa de consumo interno. Como que estão os nossos concorrentes, os nossos adversários políticos. Essas pesquisas me deixam numa posição confortável, porque eu estou brigando com quem já está gastando há mais de 1 ano e meio, e está gastando muito, querendo comprar a dignidade das lideranças, das pessoas. É aquela velha tática daqueles que já passaram e afundaram o município. Eles estão usando essa mesma tática. Então, os levantamentos me deixam muito tranquilo, meu coração está em paz, o meu grupo político, os meus apoiadores vão tomar conhecimento desse resultado numa reunião na semana que vem. E eu estou muito assim, tranquilo e tenho condições reais de ganhar a eleição em Itapemirim e transformar de verdade a realidade dessa cidade. Muito bom. João, agora as convenções, como é que vão ser suas convenções? Já tem aí um vice em vista? Como é que está essa questão aí? O vice, a gente está em fase final de definição do nome do vice. E a convenção do PSDB, que está federado com Cidadania, a minha convenção está marcada para o dia 5 de agosto. Vai ser no Aras, ali em Candéus, entre Candéus e Campo Acima. E a gente espera receber um público muito bacana lá, pessoas de bem, que acreditam que Itapemirim tem jeito sim. Agora, a gente não está aqui, não podemos pedir voto, você é pré-candidato ainda, mas eu queria que você, para os nossos leitores e internautas aí, que você deixasse sua mensagem final, né? Para aquelas pessoas que estão acompanham o seu trabalho, né? Que você agora se coloca enquanto pré-candidato à prefeitura. Você deixasse uma mensagem, por que eles têm que avaliar o seu nome aí na cidade de Itapemirim, diante desse cenário que nós já falamos, que é uma cidade rica, porém essa riqueza não chega para a população. O que o João Bechara tem aí para apresentar? A minha trajetória na política, vocês conhecem e conhecem muito bem. Vocês sabem da minha capacidade, da bagagem que eu carrego, do conhecimento de causa que eu tenho e das minhas visitas que eu faço em todo o município. Digo sem medo de errar que eu sou um dos vereadores que mais percorre esse município e conhece a sua realidade. O meu histórico na política, esse conhecimento de causa, me gabarita a colocar o nome à disposição, à sua disposição, para analisar com muito carinho o meu nome, porque eu sempre acreditei que Itapemirim tem jeito. De repente você mora numa região que as pessoas não acreditam mais, que as pessoas falam assim: não tem jeito, todo mundo que entra lá vai roubar. Eu tenho certeza que você tem ouvido muito isso. Eu tenho certeza que você tem ouvido que Itapemirim não tem jeito, acabou, todo mundo que entrar não vai dar jeito, só vai mudar o nome e o CPF. Mas não, Itapemirim tem jeito sim. A gente tem condições reais de ganhar as eleições. Nós temos condições de administrar essa cidade com seriedade, com dinheiro seu. Nós temos condições reais de ter comprometimento, de ser comprometido com as causas sociais, compromisso com o bem comum, compromisso com o bem de todos, com o desenvolvimento da cidade. Nós temos condições de resgatar a credibilidade do nosso Itapemirim, terra-mãe de praticamente todo o sul do estado. Nós temos condições de voltar a trazer o orgulho para você, itapemirinense, de bater no peito e dizer: eu moro em Itapemirim e a minha cidade mudou. É esse Itapemirim que nós queremos reconstruir, mas não sozinho. Nós vamos reconstruir de mãos dadas com vocês. Esse aí foi o João Bechara, gente, Portal 27, circulando aqui pelo sul do estado, entrevistando os pré-candidatos, de norte a sul, a gente sempre tendo oportunidade, vamos falar, e tá aí, eu particularmente, vindo para cá, a gente sempre passa por aqui, vai para Marataízes, vai para outra cidade, para aqui, né? Que cidade, que potencial que tem Itapemirim, e está nas mãos de vocês aí, né? Ouvir os candidatos, ouvir os pré-candidatos e escolher, fazer a sua melhor escolha, e dentro das possibilidades o Portal 27 vai estar sempre trazendo. João, obrigado pela sua entrevista, tá bom? Está aí de portas abertas, não só você, os outros candidatos estão aí para conversar com a gente aqui no Portal 27, e parabéns aí pelo seu trabalho enquanto vereador e por colocar o nome à disposição, que não é fácil. As pessoas criticam muito o político, mas botar a cara na reta são poucos, não é isso? Exatamente. Eu agradeço a sua presença aqui, fico muito feliz por esse bate-papo. Nós temos muito a falar com o eleitor de Itapemirim
mas teremos uma oportunidade de falar sem restrições eleitorais. A gente precisa do período eleitoral liberado para a gente poder conversar mais abertamente, já falando das propostas, de como resolver os problemas da cidade, os problemas que são crônicos, aonde está o X da questão, o que fazer para melhorar a vida das pessoas. Isso a gente vai discutir depois que a Justiça Eleitoral dá a martelada e que a campanha está liberada nas ruas. Show de bola. Muito obrigado, fico feliz, volte sempre, será sempre muito bem-vindo. Com certeza, adoro aqui o sul do estado, que região maravilhosa, Itapemirim está de parabéns, que é a cidade, no final de tudo, que a cidade de Itapemirim vença. Gente, obrigado a vocês que nos acompanharam aqui no Portal 27 e até a próxima entrevista.